A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no capítulo 30 de Provérbios. Chegamos na reta final, no penúltimo capítulo de Provérbios, e hoje vamos ouvir um pouco sobre os ditados de Agur, sobre as palavras de Agur. Esse homem que trouxe palavras tremendas. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. E aqui vamos começando. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Palavras assim, duras, né? Mas o fato é que a palavra de Deus ela é realmente pura. Realmente Deus é escudo para todo aquele que se refugia. E um conselho que Agur dá: não acrescentes às palavras dele nada, não acrescentes. A palavra de Deus ela é completa. Ela não precisa de anexos, não precisa de outro complemento. É perfeita. E se você acrescentar, né, como ele mesmo disse, você pode ser encontrado mentiroso. Faz isso não. Confia na plenitude da palavra. Confia no Senhor, que é o teu escudo, o teu rochedo, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia, não é? Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus? Olha só que sensatez e sabedoria Agur demonstrou aqui agora. Duas coisas peço, somente duas: que afaste de mim a mentira e a falsidade, e que não me dê nem riqueza nem pobreza, somente o meu pão diário, né? O meu alimento necessário, aquilo que eu preciso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é assim a oração do Pai Nosso? E por que ele pediu isso? Porque se ele viesse a enriquecer, ele poderia se afastar de Deus e dizer: quem é o Senhor? E se muito pobre, poderia estender a mão e roubar, pecar contra o nome do Senhor. Muito sensato. E aí eu te pergunto, César Rogério, como tem sido a tua oração diante de Deus? Qual tem sido os teus pedidos? Ah, Senhor, eu quero uma casa no Alphaville, eu quero uma fazenda com uma represa enorme para eu usar o meu jet ski ali, igual esses cantores sertanejos aqui em Goiás, que tem fazendas com represas particulares para andarem de jet ski. É isso que realmente vai satisfazer a minha alma, o meu espírito? Não mesmo. E Agur sabia disso. A riqueza material, pelo contrário, ela te afasta, assim como ele mesmo falou, para que eu, tendo muito, não venha me afastar de Deus e dizer: quem é o Senhor? Eu te pergunto, se você é casado, o teu marido, a tua esposa, ficaria com você se você fosse rico? Ou se eles fossem ricos, será que você seria a escolha primeira deles? Ou será que seria a última opção? Porque, como dizem lá no meu trabalho, se quer conhecer uma pessoa, dê poder a ele, né? E se der dinheiro para você? Qual é o teu comportamento diante de Deus e diante dos homens com muito dinheiro? Onde estará a tua confiança, a tua força? Ela vai estar em Deus? Ou vai estar na confiança dos bens materiais que são passageiros? Reflita isso com você. Não estou aqui para te julgar, te apontar, dizer: ah, você não pode pedir uma casa de praia. Claro que pode pedir uma casa de praia, uma casa na montanha, um chalé na montanha, pode pedir uma casa no Alphaville, no Aldeia do Vale, onde você quiser. Mas esse teu pedido está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor para a tua vida?
E independente dos bens materiais, quer tenha muito, quer tenha pouco, como vai ser a sua relação com Deus? Ela vai continuar a mesma? Certa feita, eu estava orando, né, pedindo a Deus para eu fazer um concurso em Brasília. Cargo dos meus sonhos, na minha área de profissão, falei, meu Deus, é isso que eu quero. Ganhar um salário de Brasília, lá aqueles salários gigantescos. Estabilidade, plano de previdência, enfim. Meu sonho de consumo. E depois de algum tempo, orando, Deus falou ao meu coração, você não vai não. Você não vai fazer esse concurso. E você não vai para Brasília. Eu fiquei assim, pai, por quê? Eu só tô te pedindo para tu me abençoar para que eu passe. E aí Deus falou ao meu coração que eu não precisava daquele salário, que eu não precisava daquele dinheiro. Caramba, olha só. Deus fala. Fala sim. Porque o meu Deus, o Deus do César Rogério, é vivo. É um Deus presente, sempre presente, que manifesta a vontade dele na minha vida, porque eu já falei para Deus, Senhor, ainda que eu estribuche que nem burro brabo, seja feita a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é o melhor para mim. Eu posso não saber o futuro, eu posso não saber o que está ali, diante dos meus olhos, porque se eu tirar os óculos eu não estou me vendo, não estou vendo praticamente nada, sou míope e ainda tenho um astigmatismo também muito forte. O que acontece? Eu não enxergo muito pouco, mal o que está diante dos meus olhos, com dificuldade, porque agora eu ainda tenho que para ler fazer aqui, ó, preciso além de óculos de um ortopedista, mas Deus ele é fiel, Deus ele é fiel. E conhece a nossa verdadeira necessidade. E Agur foi bem no ponto certo. Ele não pediu de riqueza nem pobreza, ele pediu o suficiente. Peça a você. Se você não sabe como agir, mas Salomão da mesma maneira, quando ele substituiu seu pai no trono, o que é que ele pediu? Sabedoria, irmãos. Peçam a Deus sabedoria e com certeza vocês vão ter todos os meios e os recursos para saberem pedir diante de Deus, chegar diante do trono do Pai e dizer, Pai, em nome de Jesus eu te peço isto ou aquilo. Em nome de Jesus, porque Jesus mesmo disse, tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu farei. Não é assim? A palavra de Deus nos diz assim. Não, Senhor, eu quero simplesmente um iate para eu cruzar o mundo. E aí? Só um iate? Dinheiro para viver no luxo, no glamour? E aí, Deus, onde é que fica? E a obra de Deus que precisa de você? Porque muitos são chamados, irmãos, mas poucos são os escolhidos, poucos são os ceifeiros, e você é um deles. Peça a Deus sabedoria, Ele vai te trazer aquilo que você precisa. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê. Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. O Seol, o inferno, a sepultura, nunca está satisfeita, sempre cabe mais um. É maior do que coração de mãe. Cabe aos montes. Pode ir em multidões e ela sempre vai caber mais. O ventre estéril nunca está satisfeito. Não entende o propósito de Deus. Por que a irmã fulana? Por que ciclana pode ter filhos e eu não posso? Aquilo corrói, destrói às vezes até a comunhão com Deus, por não entender o propósito de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe todas as coisas. Deus tem algo a te ensinar e a chamada, o ministério, o dom que Deus tem para a tua vida nunca vai se comparar com o do outro. Se você não é mãe e acha que é menos amada por Deus, olha para a Bíblia. Deus pode te fazer plena, completa, de várias maneiras, inclusive pela adoção. Portanto, não duvide do amor de Deus para a tua vida. Não duvide, porque o teu Deus, Ele te fez assim e Ele te quer assim, porque Ele tem um propósito. Agora, se você não sabe, busca para Ele. Pergunta para Ele, mas peça com sabedoria.
Pergunte com sabedoria. Não vá chegando querendo ser a dona da razão, porque, infelizmente, você e nem eu sou. Somos os mais vis pecadores e merecedores da graça de Deus, porém nós recebemos porque o sangue de Jesus na cruz foi derramado por mim e por você. A terra cuja sede nunca se aplaca, né? Ela sempre absorve, né? Toda a água que cai sobre ela. E o fogo que nunca diz é o bastante. Dê oxigênio e madeira e lenha e folha seca que o fogo não vai se acabar. Vai não. Então, que tua ira, o teu ódio não seja como o fogo, nem como a terra sedenta que absorve tudo que cai nela. Não. Não seja como o ventre estéril, não seja como a sepultura. Seja simplesmente você, servo e serva do Senhor Jesus, aceitando a vontade dele que é soberana sobre a tua vida. Os olhos de quem zomba do pai e, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. É uma sentença muito dolorida. Eu acho. Mas o fato, irmãos, de honrar pai e mãe é algo que está lá no Decálogo, nos 10 Mandamentos, em Êxodo e Deuteronômio. Êxodo 20, não é? E Deuteronômio 5, os 10 Mandamentos. E honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que vivas muito sobre a face da terra, tenha uma vida longa, tenha longevidade, tua vida seja repleta de bênçãos. Então honre os teus pais, meu irmão. Ah, César, mas eles me espancaram. Minha mãe abandonou meu pai, ou meu pai abandonou minha mãe. Ela casou com outro, ela virou alcoólatra. Não importa a referência que eles te deram, se ela não foi tão boa. Você chegou até aqui, não chegou? Honre-os. Mas eu odeio. Tem filhos que odeiam os pais. Tem filhos que não liberaram perdão. Mas posso te falar uma coisa que eu aprendi comigo, que Deus me ensinou? Um tempo, quando eu era adolescente, meu pai traiu minha mãe. Quando eu era criança, de 2, 3 anos, meu pai traiu minha mãe também. Quando ela era criança. Quando eu era criança, não lembro das brigas, da quase separação. Mas quando eu era adolescente, aí eu já pude entender as coisas. Ele faliu um negócio que nós tínhamos, uma microempresa, tudo por conta de uma mulher adúltera. E Deus disse, César, não se envolve. Eu orava muito, pedia muito. E Deus dizendo, não se envolva. Mas como? Eu via minha mãe chorando, via minha avó, meus irmãos menores, e aí? E foi indo, eu fui me distanciando. Eu ainda chamava de pai, mas ele lá e eu cá, sabe? Depois que tudo terminou, se entenderam, mudamos de cidade, enfim, recomeçamos, mas ainda assim, eu lá e ele bem distante de mim, assim, a gente não tinha relacionamento, sabe? Não tinha mais ligadura, vamos dizer assim. E aí, Deus falou com uma irmã, né, através de sonhos, que eu tinha que liberar perdão. Ela chegou, César, olha só, eu sonhei e Deus me disse que você tem que liberar perdão. E eu fiquei assim, mas com o que, né? O que será? Depois de algum tempo, um outro irmão também falou algo parecido para mim. E aí eu me toquei, que era com o meu pai. Porque, embora eu tivesse um convívio com ele, não era a mesma coisa que é hoje. O que era quando eu era criança. Não. A nossa relação estava um pouco assim como 2 ímãs, sabe? Não se cruzavam, não se tocavam. Ficava sempre uma força contrária. E aí, conversando com esse irmão Renato, ele me falou o seguinte, César, qual foi a referência que você teve? Eu falei, do meu pai. E qual a referência que o seu pai teve? Aí é que eu fui ver. O meu avô era um homem extremamente promíscuo. Se eu posso sintetizar o meu avô numa palavra, ele era muito promíscuo.
Minha avó era uma mulher de posses e ele acabou com tudo, com as prostitutas e bebidas e outras coisas mais. Ela ficou várias vezes doente por enfermidades sexualmente transmissíveis por conta dele. E ele era um pai muito ausente, muito ausente. Tanto que meu pai e meus tios passavam fome quando eram criança. De tão omisso que ele era, para não dizer irresponsável e outras coisas mais. Então, a referência de masculinidade que o meu pai teve foi essa. Então, logo o filho tentou seguir o exemplo do pai, né? Não, se eu sou homem, então eu posso ter outras mulheres. Só que os tempos mudaram. A cabeça dos filhos também mudaram, né? E aí, quando eu entendi que se eu não liberasse perdão, eu poderia perpetuar esse círculo vicioso, foi aí que eu pude entender e perdoar o meu pai, de coração. Hoje a nossa relação é muito boa, gostosa, a gente se fala todos os dias, conversa. Eu sempre costumava dizer, gente, se eu tivesse meu pai que fosse o pai que ele é hoje, na minha infância, eu seria uma outra pessoa. Mas o fato é que é exatamente isso. Honre o teu pai e a tua mãe. Esqueça o passado. Perdoe. Porque se Deus te deu essa oportunidade hoje, meu irmão, minha irmã, libera perdão. Cada um de nós vai prestar contas pelo bem ou pelo mal que fez. Não queira ficar no lugar de Deus, como já vimos aqui em Provérbios. Minha é a vingança, é o Senhor quem vai vingar, é o Senhor quem vai julgar. Deixe isso com Deus. Não queira tomar para você a responsabilidade de julgar alguém, de condenar alguém. Seja você simplesmente aquele que perdoa, aquele que esquece e que continua seguindo a sua caminhada com Deus. 4 seres na terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Não é verdade? Essas 4 coisas assim ficam assim, tão desconexas, né? A formiga é muito sábio, sim, porque ela ajunta, ela é precavida. Os gafanhotos que sempre andam em bandos, ou seja, você sozinho, meu querido, andorinha só não faz verão da mesma maneira, não é verdade? Os coelhos, eles se reproduzem e sabem se proteger em lugares altos, apesar e a despeito de toda a sua fraqueza. E as lagartixas, tu pode pegar com a mão, mas elas estão em todos os lugares. Então, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo fracos, mesmo sendo totalmente comuns, eles conseguem sobreviver juntos. Então, a formiga tem um formigueiro, os coelhos reproduzem barbaridade. Os gafanhotos, as lagartixas, sempre são flexíveis, sabem se moldar e como eu diria, são resilientes, conseguem permanecer e estar em locais extremamente diferentes de clima, de situação, enfim, de topografia, não importa. Assim também você seja flexível, maleável, saiba se reproduzir e se multiplicar mesmo na adversidade. Não limite o poder do teu Deus, por favor. Não limite o poder do teu Deus na tua vida. Você pode ser pequeno, você pode ser fraco, você pode ser frágil, mas com Deus você é mais do que vencedor. Com Deus você tem tudo para vencer todas as adversidades. Você pode chegar ao trono dos reis. Você pode subir no cume da mais alta montanha do Everest ou que tenha outras mais altas, não importa.
Com Deus você pode tudo. Não limite o poder e o amor do teu Deus. Exato, não limite o amor. Tem pessoas, só vai para o céu quem é desse jeito. Homossexuais e lésbicas não vão. Traficantes e drogados não vão. Estão limitando o amor de Deus? Estão limitando o sacrifício de Jesus na cruz? Não limite. Pois o teu Deus ele é muito maior do que aquilo que tu pensa que ele é. Há 3 seres de andar elegante. Quem será, hein? 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Não foge mesmo, né? O galo, de andar altivo, e o bode e o rei à frente do seu exército. Bom, não temos muito o que comentar sobre isso, né? O leão, o rei, diante do seu exército, ele tem que andar de cabeça erguida, pois afinal ele representa um povo. O bode, que está sempre ali, quanto maior o seu chifre, maior a sua força, né? E também o galo, né? O galo anda sempre lá no galinheiro. Mamãe criava muita galinha quando eu era criança. Então, que a gente possa andar de cabeça erguida. César, mas a minha conta bancária está um fiasco. A minha vida está um fiasco e eu vou andar com espinha ereta? Sim, vai andar sim. Porque você é um servo e uma serva de Deus. Você não é cavalo de Satanás. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tua situação financeira, está desempregado, e daí? Isso vai fazer com que você deixe de ser filho de Deus? Me fala. Se eu acreditasse na evolução das espécies, teria uma evolução ao contrário? Eu voltaria a ser macaco? Porque a minha vida está um fracasso? Então ande de cabeça erguida você aí. Você é filho e filha do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é porque as circunstâncias, né? Não é aquele ditado que diz que quem foi rei nunca perde a majestade? Se você é filho de rei, também você é príncipe e princesa. Você tem majestade, sim. E aí, porque simplesmente as situações, as circunstâncias estão adversas nesse momento, você deixou de ser filho de Deus. Porque perdeu teu emprego, porque perdeu a tua casa, porque está enferma no leito do hospital. Agora eu não sou ninguém. Vem cá. E aquilo que a palavra de Deus me diz, que todos que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus? É mentira? Como vimos aqui no início, a palavra de Deus ela é pura, completa. E aí? Será que Deus está se contradizendo? Se ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata, o fato de ele não ter te dado esse ouro e essa prata, materialmente falando, te fez menos filha e menos filho do que os outros que porventura a possuem? Não. Será que ele deixou de te amar? Não. Então ande de cabeça erguida, de espinha ereta sempre. Tua vida pode estar um fracasso. A minha, em muitos momentos, meu Deus. Tem hora que eu tenho até vergonha de comentar com os irmãos, meu Deus. Mas o fato é que isso não tirou a minha identidade, não tirou o sangue de Cristo sobre a minha vida. Então valorize esse sangue, irmão. Não se deixe abater. Ande sim de espinha ereta, sim, porque você é um vencedor. As circunstâncias podem ser adversas, o momento pode não ser um dos melhores, mas você não deixou de ser herdeiro do trono de Deus, herdeiros da salvação. Nós esperamos o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja, que Cristo vai nos esperar nos ares. Então, meu irmão, você é santa, pura, imaculada igreja do Senhor Jesus. Valoriza isso. Ande como verdadeiros príncipes e princesas, com direito a ter o nome escrito no livro da vida. A situação, o momento pode não ser um dos melhores, mas você sempre vai estar bem acompanhado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? E para finalizar, vou deixar apenas esses versículos. Se você agiu como um tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou mal, tape a sua boca com a mão.
Pois assim como bater o leite produz manteiga, assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então vamos falar besteira mais não, irmãos? Vamos vigiar a nossa boca, vamos vigiar e cuidar do nosso proceder. Amém? Glorificando a Deus sempre, reconhecendo a soberania e o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Estamos concluindo, vamos no próximo devocional para o capítulo 31, mas que o Senhor Jesus venha abençoar poderosamente a tua vida, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.